Amém, Senhor Jesus, amém. Irmãos, nós vamos, os próximos 20, 30 minutos, fazer uma revisão em alguns pontos da mensagem de ontem, dessa semana, também o que foi compartilhado lá nas lives, para nós nos situarmos. Depois vamos fazer pequenos grupos, para que os irmãos também possam também compartilhar nos pequenos grupos, tá bom? Senhor Jesus, fala conosco ainda essa noite, Senhor. Nosso coração é Teu. Nós já aqui partimos o pão em Seu nome, em memória de Ti. Senhor Jesus, nós dependemos de Ti, Senhor. Senhor Jesus, não queremos anular Sua obra da cruz pelo nosso próprio esforço. Nós queremos nos render diante de Ti e deixar que o Senhor faça a Sua obra. Senhor, faça a Sua obra em nós, conclua a Sua obra em nós, em nome de Jesus, amém. Vamos abrir em Colossenses, capítulo 2, Senhor Jesus, versículo 20, até o versículo 23, está sendo projetado aqui, né? Então, versículo 20, como é que diz? Se morrestes com Cristo para os rudimentos do mundo, porque, como se vivesseis no mundo, vos sujeitais a ordenanças, próximo, até o 23, agora o 21, não manuseis isto, não proves aquilo, não toques aquilo outro, segundo os preceitos e doutrinas dos homens, pois que todas estas coisas com uso se destroem. Tais coisas, com efeito, têm a aparência de sabedoria, como o culto de si mesmo e de falsa humildade e de rigor ascético, todavia não tem valor algum contra a sensualidade. Esses versículos que nós acabamos de ler são os versículos base do tema dessa semana. O título da reunião, de toda a semana que nós vimos é A Cruz de Cristo ou Ascetismo. E o ascetismo vem desse rigor que está aqui no versículo 23, esse rigor ascético. O que é esse rigor ascético? Ao longo principalmente na Idade Média e até mesmo lá, enfim, no início da Reforma, era muito comum, e talvez até recentemente alguns de vocês já devam ter ouvido falar de pessoas que utilizava de instrumentos de alto flagelo. Talvez uma das coisas que restou para nós aqui é o tal do joelho em cima do milho lá, né? Talvez, não sei se alguém aqui era traquino como eu, que já botou o joelho em cima de milho, que meus pais já colocaram. Você botou, não foi? Já botaram você, né? Então, esse tipo de iniciativa, tem gente rindo aqui, deve ter já ficado também, né? Esse tipo de iniciativa visa, de alguma forma, tentar corrigir a pessoa, tentar fazer algum tipo de correção, ver se a pessoa entra nos eixos, aquela coisa toda. O próprio Lutero, antes de crer, ele utilizava uns instrumentos que era muito comum na época dele, tipo um chicotezinho com alguns fios, e ele ficava se martirizando por um princípio de mortificar a carne, já que eram as interpretações que eles tinham na época, e então eles se machucavam de forma que quando estavam machucados, então já não tinha aquela vontade de pecar. Hoje nós temos algumas coisas que se utilizam, parecidas, como por exemplo jejum, e o jejum é bíblico, e amém, podemos fazer sem problema. Mas se você usa jejum como um tipo de moeda de troca, do tipo, eu vou jejuar porque agora vai dar certo, isso acaba se tornando um tipo de sofrimento, que talvez você só vai piorar mais seu estômago, ou talvez sua gastrite, e talvez não resolva, porque não é isso que vai mover o coração de Deus, esse tipo de flagelo, ou como alguns aqui já devem ter feito, e eu já fiz também, na minha ignorância, ainda lá para os meus 12 anos de idade, em cima de um pau de arara, fomos bater ali em Canindé,
para tentar cumprir algum tipo de ritual, então sair andando, outros subiam a serra que tem próximo aqui, e fazer aquele tipo de penitência, talvez essa palavra que mais se tem. Então fazer algum tipo de penitência, é um tipo de ascetismo, de rigor com o corpo, para ver se aquele corpo, agora ele se submete, e talvez assim a gente vai conseguir fazer a vontade de Deus. O mais incrível é que esse versículo mostra, a última palavrinha dele é que todas essas práticas do 23 aqui, essas coisas, tem até aparência de sabedoria, né? Alguém que faz isso, você fez isso, tudo isso. Eu passei a noite inteira em vigília, para quê? Porque eu estou querendo combater um problema meu, então eu estou em vigília. Não tem nada de errado fazer vigília. Entretanto, ficar acordado, forçando o seu cérebro a não descansar e não dormir, como um tipo de compensação, ou de tentar pressioná-lo para que ele agora fique mais obediente, isso por si só não vai funcionar. Não tem nenhum poder sobre a sensualidade. Essa palavra grega, plesnome, essa palavra grega significa desejo da carne. Todos os que estão aqui, que creram ou que não creram, têm dentro de si a sensualidade. Todos nós temos dentro de nós desejos. E os mais diversos, imagináveis e até inimagináveis, principalmente por conta de internet, por conta de Hollywood, por conta da criatividade humana, imagina 1001 coisa, e tudo aquilo é alimento para os desejos da carne, seja do ponto de vista do consumo. É um grande vilão do desejo, onde as pessoas nunca estão satisfeitas com aquilo que têm. Por quê? Porque nós temos necessidades. Todo ser humano tem necessidade, sim ou não? Sim. Mas nós temos os desejos. E os desejos que afloram em nossa carne, sem nenhuma obra da cruz, invariavelmente os desejos vão superar, vão vencer qualquer necessidade. E você vira um escravo dos desejos. E aí esse desejo vai fazer uma coisa que fisicamente no cérebro é uma coisa fabulosa. É muita dopamina. E quanto mais dopamina, mais o cérebro quer. E aí surge uma coisa que nós conhecemos como vício. Desejos, todos eles, em excesso, vão se tornar em vícios. Desejos por comida vira vício. Desejos por consumo vira vício de consumo. E aí o nosso corpo tem múltiplos desejos. A nossa carne, de acordo com o Novo Testamento, ela tem basicamente 3 grandes esferas. Ela tem a concupiscência dela mesma, já de ter desejos, tem a soberba da vida e a concupiscência dos olhos. Por exemplo, essa concupiscência dos olhos da carne, os olhos, de acordo com o salmista, ele é insaciável. É por isso que é por isso que Satanás sabe muito bem e usa algoritmos numa timeline que você começa a olhar e você de repente descobre que não tem fim aquele negócio. Não tem fim esse negócio aqui, não tem fim mesmo não, porque os seus desejos são ilimitados, e os desejos sem a cruz, eles são descontrolados. Os desejos são, irmãos, contra nós. Como vencê-los? Como vencer os desejos? E há múltiplos desejos. Os desejos é o lado obscuro da necessidade. Necessidade é aquilo que é justo, você precisa. Mas os desejos é aquilo além do que você precisa. Você precisa de um transporte para locomover do ponto A para o ponto B, né? Numa cidade como essa, quem mora em cidades grandes precisa de um transporte para se locomover do ponto A para o ponto B. Você faz isso com a bicicleta? Faz ou não faz? Mas talvez não vai dar tempo, né? Porque você trabalha num lugar, então não vai suprir a sua necessidade. Então você precisa de um transporte que seja motorizado para poder você ganhar um pouco mais de velocidade, não é isso? E aí você pode botar um motor na bicicleta. Sim ou não? Sim ou não? Quem tem? Aí é outra história.
Você tem uma necessidade, que é transportar do ponto A para o ponto B. Não, mas aí não ando sozinho, eu tenho meus filhos, tenho família. Então você precisa de um veículo, de repente, para poder, já que a moto não dá, porque a moto já pode suprir se você for solteiro. Uma moto já resolve, sim ou não? Uma bis resolve, sim ou não? E uma Bros? E uma Trax? Não estou fazendo propaganda não, porque eu me lembro aqui agora o nome da motocazinha, não sei como é que é o nome daquela motocazinha lá pequenininha, eu estou chamando de Trax, mas tem um nome de Mobilete, né? O nome seria isso, para não dizer marcas, Mobilete. A Mobilete resolve? Ela resolve a sua necessidade, se locomover do ponto A para o ponto B. Mas dentro de você provavelmente tem algo mais do que necessidade, tem um tal de desejo, que a Mobilete não resolve. Talvez só a moto resolve. E aí você compra a moto, pronto, já tem a sua moto. Aí com o tempo você começa a olhar para a sua moto, aí olha para as outras e diz, vixe, minha moto está fraquinha, né? Por que a sua moto já está fraquinha? Ela não é nem de papelão para se rasgar, mas é porque você começa a olhar para outras motos e começa a desejar algo que a propaganda 24 horas fica lhe estimulando. E aí vem a concupiscência dos olhos. Eu estou usando um exemplo de moto, mas isso acontece em casamentos. Isso acontece em todas as áreas, porque a concupiscência dos olhos não escolhe, ela está concupiscência o tempo inteiro. Ah, minha esposa já não é mais tão como antigamente. E de repente começa a aparecer o quê? Um fake na sua frente, que parece que é tudo aquilo que tem, tudo aquilo que sua esposa, estou dando exemplo aqui de marido nesse caso, que não tem, daqui a pouco você começa a ter o desejo que fosse fulano, que fulano fosse como Beltrano. Esses desejos que são parte da carne, da natureza humana, é um exemplo da sensualidade que não consegue ser superada por nenhuma dessas coisas. Por ascetismo, certo? Pode até parecer um negócio interessante, mas é culto de si mesmo. Parece humildade, porque fulano está ali se maltratando, tal, parece que, né? Mas ele não tem o quê? Valor. Ele não consegue vencer a sensualidade. Mas eu já tenho 60 anos de cristão. Não é suficiente. Calendário, tempo não é. A carne, que é esse elemento estragado que está em nós, que é o corpo com o agir do pecado. Todas as vezes que o pecado age no seu corpo, isso é a carne. Mas para ela agir é preciso que o corpo seja alimentado com algum tipo de desejo, de pecado, que faça com que o corpo tome a iniciativa, seja física ou seja mental. É a carne que está agindo ali. Seja na área que a gente poderia ficar aqui falando, de várias áreas, ela está o tempo inteiro. Agora mesmo nessa reunião, se a sua mente não estiver cingida, ouvindo a palavra, com o coração atento, ela pode dar vazão a um pensamento carnal que pode tomar conta de sua mente, e você pode estar aqui, mas a mente em outro lugar. Isso é possível? É possível, porque o inimigo de Deus, ele lança dardos. De repente ele joga um e você deixa ele acertar você. Eu sempre faço questão de frisar isso. Satanás não é onisciente e Satanás não é onipresente. Significa que ele não está em todos os lugares, mas ele está em lugares que chamam por ele. Cuidado com os filmes que você assiste, estão invocando o demônio lá dentro. Cuidado com desenhos animados que invocam demônios. Cuidado com coisas que tem no seu celular, games que tem demônio invocando, está chamando. Cuidado com conversa, com comunicação que clama por ele. Se eu chegar na casa de Raimundo e disser, Raimundo, ele, opa, estão me chamando, não é assim? E ele, se eu reconhecer minha voz, é erradamente, vou lá, erradamente, tudo bom? Eu chamei por Raimundo e Raimundo veio. Irmãos, a mesma coisa. Se uma voz dentro de nossas casas está chamando por Satanás, ele vem. Ele não pode entrar onde ele não foi chamado. Se nessa reunião todos nós estivermos no Espírito, ele está a léguas de distância daqui. Mas se um de nós abriu a mente um pouquinho e colocar na carne, ele, opa, está me chamando? O corpo, ao abrir um espaço para o pecado, deseja algo. O que acontece? Se abre uma porta que o inimigo tem espaço e ele pode fazer um estrago. E ele tem feito estrago na vida de muitos.
Eu não vou parar a revisão aqui, porque se parasse aqui, alguns já estaria meio triste. Mas o que é que nós temos? Nós temos a obra da cruz. Nós temos a obra de Cristo, que objetivamente já derrotou o pecado, e de acordo com a palavra de Deus, ele consegue derrotar até os feitos desse corpo por causa do pecado. Cristo, que hoje é o que? O Espírito, o Pai, veio, se tornou um homem, viveu aqui na terra 33 anos e meio, morreu, ressuscitou. 1 Coríntios 15, 45 diz que ele se tornou, ele não era, ele se tornou um Espírito que é da vida. Agora ele é um homem Deus, é Deus homem, é os dois, só que ele é homem como nós. Ele não era um homem diferente de nós, porque a gente diz assim, não, mas Jesus era Jesus. Jesus era Jesus, como qualquer um. Ele foi tentado, sim ou não? Quem é tentado? Satanás ia tentar quem sabia que não ia cair? Se ele foi tentado, então era possível que ele caísse. Senão ele ia ser tentado. Satanás é o mal, mas não é burro. Ele é muito inteligente. Mas ele não venceu porque aquele homem estava cheio da palavra. Está escrito, está escrito, está escrito. 3 ataques que Satanás deu para ele, ele respondeu, está escrito, está escrito, está escrito. Jesus, o próprio Deus, cheio da palavra de Deus, ele usou o que para vencer Satanás? A palavra. Então, eu quero, de Deus. Então, eu já quero mostrar para vocês como é que a gente vai dizer assim? Saídas, caminhos, meios, que assim como Jesus usou, nós também devemos usar. E uma dessas estratégias para vencer o inimigo, para vencer a carne, não são essas coisas. Você pode fazer o que você quiser, pode ler livro de autoajuda, pode ler a biblioteca inteira. Isso é legal, parece interessante, como o próprio versículo fala. Parece que é sabedoria, né? As palavras aí, uns vídeos motivacionais. Tem lá no YouTube, eu posso, eu vou, eu consigo, eu vou, eu consigo. E pode repetir 1000 vezes. Se não for em Cristo, não tem eficácia. Ajuda sim, porque nós somos um ser comunicativo, então a comunicação influencia. As palavras que você fala, elas voltam, e você fala, o seu ouvido escuta. Se você é uma pessoa muito negativa, só fala, porque não vai dar certo, que é uma desgraça, que é tudo não sei o que, infilia, tudo é não sei o que, ninguém me ama, ninguém me quer. Se você só fica falando, verbalizando tudo que é ruim e negativo, isso volta para você de novo, porque quem primeiro escuta você, é você mesmo. Mas se seu ouvido escuta o tempo inteiro, ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, se o seu ouvido começa a escutar o seguinte, Colossenses 3:1, portanto, se foste ressuscitado com Cristo, sim, se fosse ressuscitado com Cristo, buscar as coisas lá do alto, sim Senhor, eu quero buscar as coisas lá do alto. Amém, eu quero buscar as coisas lá do alto, amém, onde Cristo vive, isso, Cristo vive lá no alto, eu quero viver lá no alto. Se você começar a fazer isso, o seu ouvido vai começar a ouvir isso aqui, e a Bíblia diz que tudo que é puro, tudo que é santo, tudo que é agradável, tudo que é de boa fama, seja isso que ocupe o vosso pensar. A palavra de Deus tem o poder de nos fazer vencer, lá do versículo 23, a sensualidade, a carne. Essa palavra sensualidade, como a gente falou, é desejo. Romanos 12, vamos abrir Romanos 12. Vamos abrir. Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2, é uma passagem bastante conhecida. Vamos ler aqui, versículo 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. 2. Não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja boa, agradável e perfeito. No grego é e perfeito desejo de Deus. Em contraposição, sensualidade é desejo de quem? Meu, da carne. O que é que vence o desejo da carne? Desejo de Deus. Qual é o desejo de Deus?
você já se perguntou: Senhor, eu tenho feito a tua vontade? Qual a vontade de Deus? O que é que ocupa a mente de Deus? A vontade, vocês sabem, é uma das faculdades da alma. E Deus tem vontades. É por isso que nós temos vontade, porque Deus tem vontade. E qual é a vontade de Deus? Deus tem vontade de quê? Se o nosso coração começar a se ocupar com esta vontade de Deus, se nós começarmos a colocar essa vontade de Deus dentro de nós, ó irmãos, essa vontade de Deus vai nos curar, essa vontade de Deus vai nos dar força, nós vamos vencer a nossa vontade, que de acordo com Colossenses 2:23, é a sensualidade. Ontem Diego deu um exemplo que é comum acontecer com quem gosta de futebol. Época de Copa, ou um time mesmo que você goste, né? Você é torcedor de um determinado time, e aí, de repente, você já era muito torcedor daquele time, dá esse exemplo aqui, mas se aplica a qualquer coisa, e você de repente está sentindo que está tirando o seu desfrute do Senhor. Isso pode ser também séries de Netflix, lá vai eu dizer nome de empresa de novo, né? Séries de streamings da vida, ou filmes, ou sei lá, alguma coisa que você faz que lá no seu espírito você sente, isso não tem muito sentido, por que eu estou perdendo meu tempo com isso? Ou conversa, sentar em rodinhas de conversa, aquela turminha, quando se encontra, você sabe, dali não vai sair coisa boa. Por que eu estou fazendo aqui? Por que eu estou aqui? Como é que eu me livro disso? Como é que eu né, vou me livrar desses grupinhos, dessas conversas, dessas séries, dessas coisas? Aí o exemplo do futebol que ele deu aqui, é que quando você gosta muito, de repente aquilo começa a te gerar algum desconforto, e aí se vai ter jogo, e aí você fica, não, desliga a televisão, mas passa os 90 minutos pensando em quê? No jogo. A televisão está desligada, mas você não desligou, você está ali, e de repente lá nos vizinhos, gol, é você agora. Foi de quem? Foi de quem? Eu estou fazendo essa ilustração cômica, talvez para alguns que você não gosta disso, mas outras coisas, como coceira de ouvido, como por exemplo, que gosta de uma fofoca, quando está no canto e diz, menino, tu soube? Pronto, né? Para quem gosta dele já fica, o quê? Soube o quê? Soube o quê? O quê? O que foi? O que foi? Não, vou dizer não, aí piora, né? Vai dizer não, porque se você não disser, nós somos amiga, ou amigo, etc e tal. Como a gente vence essas coisas? Como superar esse tipo de coisa? Como você não cai nesse tipo de coisa que infelizmente não te agrada, infelizmente te afasta do Senhor, e cada um aqui sabe talvez qual departamento do mundo tem essas questões que disparam seus desejos e você quer de alguma forma se satisfazer com ele. Como é que a gente se livra disso? Como? Alimentando o espírito humano com Deus. Pensei que ia ser uma coisa assim bem estrambólica, um negócio assim para eu subir uma serra, para lutar contra. Normalmente essa é a maneira religiosa de resolver as coisas, é fazendo coisas. Mas o que a gente precisa, irmãos, é buscar o Senhor. Pensei que era uma coisa mais diferente. Então, deixa eu, para terminar meu compartilhar, que eu queria só compartilhar aqui, né? Está terminando já meu tempo. 1 Pedro. A renovação que a gente busca, como diz Romanos aqui, para acontecer essa renovação na mente e para experimentar essa vontade de Deus, isso só vai acontecer, dentre alguns itens que a gente poderia falar, mas eu quero hoje me ater ao principal, acontece pela palavra de Deus. Eu quero falar desse item, tem muitos, mas quanto mais você entra na palavra de Deus, quanto mais você se alimenta, quanto mais você faz imersão nela, quanto mais você desfruta, e você busca, e você cava, e você se alimenta, você nem percebe, mas aqueles desejos desaparecem. A busca, ou algum tipo de pecado de estimação que a sua carne tem, e a nossa carne tem alguns pecados de estimação, e eles são praticados sem muitos esforços, apesar de você até ter já um tempo de vida cristã, mas talvez você tenha alguns que pratica e fica, puxa, esse negócio aqui, ainda estou caindo nisso, e eu caio, e parece que até gosto disso, mas a Bíblia não diz que eu já fui livre, mas parece que eu estou escravo a ele. É diferente essa escravidão, essa é escravidão voluntária, você vai porque quer, porque escravo não é mais, e você tem que ter clareza disso, porque em Cristo nós somos livres.
Se você sente que está preso, ou você ainda não creu, ou você faz aquilo porque você infelizmente não está se alimentando da palavra de Deus. Vocês acham que Jesus, depois de 40 dias, não estava com fome? 40 dias sem comer. Alguém chega para você assim com um pedaço de pão. Meu amigo, acaba de comer até pedra. Alguns aqui não aguentam um dia com fome, ele passou 40. Então, quando chegou para ele aquela tentação, você imagine como vencer aquilo. Ele usa a palavra e diz: não só de pão viverá o homem. Por incrível que pareça, a gente está numa era que, se você estiver passando por algum problema e alguém disser isso, alguém vai dizer assim: vixe, só quer ser espiritual. Quando alguém, por exemplo, rejeita coisas do mundo para buscar a palavra, para buscar o Senhor, fulano só quer ser espiritual. Pois sabe que devia ser o desejo de todo cristão: ser espiritual. Não deveria ser desejo nosso ser carnal, devia ser desejo nosso ser espiritual mesmo. Porque quanto mais espiritual, menos essas coisas terá poder sobre nós. Eu pedi para abrir em 1 Pedro, não é isso? Quem já abriu, diga amém. 1 Pedro, capítulo 4, por favor, vamos ler, versículo 3. Porque basta o tempo decorrido para terdes executado a vontade dos gentios, tendo andado em dissoluções, concupiscências, borracheiras, orgias, bebedices e em detestáveis idolatrias. Isso aqui é uma descrição, é uma outra descrição daquilo que fala lá em Colossenses, da sensualidade. Olha os desejos ali, ó, vontade dos gentios. Quando a Bíblia diz vontade dos gentios, desejos da carne. Se alguns aqui tiveram o privilégio de não ter experimentado o mundo, estão na vida da igreja desde pequenininho, não sabe nada do que essas coisas. Você é um bem-aventurado. Mas alguns aqui não, alguns experimentou inclusive coisa profunda. Até hoje essas coisas perturbam o seu juízo e vão perturbar enquanto você ainda alimentar, ou enquanto pouco de Cristo tiver, ou pouco do Espírito tiver, elas ainda terão alimento. É como um urso e um leão do seu lado. Você tem que escolher quem você vai alimentar. Se você alimenta a carne, como se fosse um urso enorme, ele vai te devorar. Mas se você alimentar o espírito, é como um leão, ele vai ficar forte. O urso vai ficar magrinho, vai ficar franzininho, vai ficar fraquinho. São dois que a gente tem que escolher quem a gente quer alimentar. Agora, essa escolha, ela depende do quanto de cruz nós recebemos, irmãos. E aí, esse é um assunto que eu confesso, uma boa parte não gosta de ouvir. Uma boa parte dos cristãos tem pavor a falar qualquer palavra da cruz. Eu amo Jesus, sem cruz, porque negócio de cruz aí, eu não gosto, negócio de cruz não dá, mas Jesus é bom demais, Ele perdoa os meus pecados, mas sem a obra da cruz, nós não crescemos em vida, nós não amadurecemos. Sem morte não tem como ter ressurreição. Se o grão de trigo caindo da terra não morrer, fica só, mas se morrer, produz muitos frutos. Os frutos que nós vamos dar, frutos do Espírito, frutos de vida, eles são consequências dessa morte que tem que acontecer pela cruz. Amém? Amém? Os amém é bem pouquinho nessa hora, não fala de cruz. Mas se fosse para falar aqui de louvor, milhões, aí a gente gosta. Mas sabe, irmão, nós não vamos negar para vocês, nós vamos falar de cruz até a volta do Senhor. Amém. Pelo menos enquanto nós estivermos reunidos na igreja, nós não vamos deixar de falar da cruz. E é por isso que na igreja tem vários serviços. E é por isso que na igreja tem várias frentes. Umas para você gostar, umas para você não gostar. Sabe para quê? Para você tomar a cruz. Vai ter vários irmãos reunindo, um do jeito, outro do outro. Para quê? Você tomar a cruz. Vai ter serviço de cantina que um dia vai ser de um jeito, vai ser de outro. Para quê? Você tomar a cruz. Você vai servir nas crianças, vai ter menino de todo tipo. Para quê? Você tomar a cruz. Vai ter aqui na reunião profeta de todo tipo. Para quê? Tomar a cruz. Já aprendeu o gabarito, né? Pegou o gabarito já aí? É para a gente tomar a cruz, para a gente permitir que a cruz trabalhe em nós. Então, esse versículo ele reforça essas questões, como eu falou lá do outro. Eu coloquei apenas para perceber que esse tempo desta vida aqui já passou.
Tá, então o que é que eu tenho que fazer? Os próximos minutos, quero agora falar com vocês. Então, uma das coisas, irmãos, então assim, a Bíblia ela é um falar permanente da palavra de a Bíblia é a palavra de Deus permanente. Ela tem o Novo Testamento 2000 anos, e se você pegar o Velho Testamento, dá um torno de 3.500 anos aproximadamente. O primeiro livro foi escrito mais ou menos 1.500 anos antes de Cristo. Com os 2.000 anos que a gente está agora, esse é um livro de 3.500 anos aproximadamente. E é a mesma palavra de Deus, permanente, necessária, e nós precisamos dela desse jeito, sem mudança. Se já tivesse que mudar, já tinha mudado, não conseguiram, aleluia pela palavra de Deus. Mas Deus tem o seu falar atual, que o Pedro fala presente e verdade, né? Mas também fala lá falar profético. O que é o falar profético? É o falar atual, é um falar para esse momento que a gente vive. E se a gente não prestar atenção nessas coisas, a gente tem sérios problemas. Deixa eu dar um exemplo. Os jovens na vida da igreja, os jovens na vida da igreja, ou mesmo adolescentes. A minha juventude, faz muito tempo assim, e eu entrei na vida da igreja com 17 anos, então eu era jovem, nós tínhamos um viver aqui da vida da igreja diferente. Quem é da minha época aí? Cadê os jovens da minha época? Levanta esse braço para os irmãos verem assim vocês. Ó. Olha. Eita, rapaz. A nossa época de jovem era de um jeito. A reunião, as reuniões, o que a gente via, o que a gente estudava, o que a gente aprendia. O mundo era de um jeito. A gente está agora numa geração muito diferente. Eu que sou pai agora, tenho um adolescente e vejo. Eu olho para ele assim, mas rapaz, ele tem as crises de adolescência, como todo adolescente tem, por causa da biologia. Então ele tem uma transição, tem. Só que é uma transição em um contexto muito distinto, muito complexo, até para os adultos entenderem. Muito mais ainda complexo para o próprio adolescente, que já é complexo, né? Já é a complexidade em pessoa, né? Tem uma variação assim muito. Então, não dá para a gente tentar ajudar esses jovens de hoje, os adolescentes de hoje, da forma como nós fomos ajudados, aqui usando esse exemplo, dos jovens da nossa época. A forma, os meios, não funcionam. Por quê? Por causa da mudança. Então, falar de hoje tem que também contemplar esses jovens com essa mentalidade, né? Que sabem fazer coisas que gente termina a faculdade e não sabe, os camaradas já sabem, que pega um computador e já sabe programar, que já sabe, pega um celular, e é uma velocidade que você fica, não estou entendendo nada aqui, chega menino, né? Principalmente a turma que já passou dos 60, de vez em quando chega, cadê um adolescente? Chama aí cadê meus netos? Porque os netos são ligeirinhos, né? Os dedinhos finos já foi feito para ele. Pronto, pegue. Aí você, mas faz bem uma semana que eu estou tentando tirar esse negócio aqui. Eles têm uma forma de pensar diferente. Significa que a gente, quando for tratar esses jovens adolescentes, também tem que ser diferente. Isso não quer dizer que a gente tem que ser mundano. Não tem que perder valores. Os valores, eles não mudam. Amém? Mas a forma, o conteúdo não muda, mas a embalagem precisa mudar. A embalagem é diferente. Você não compra mais hoje as coisas só com a mesma embalagem que era antigamente. Então, essas mudanças que eu estou querendo dizer é que o falar profético, ele leva em conta a realidade que a gente está vivendo, para que nos ajude nesta era, nas condições que a gente está, para que a gente possa ganhar do Senhor. Então, por exemplo, a imersão, que é um falar que o Senhor tem falado hoje para nos ajudar. A imersão é maravilhosa demais. A imersão, ela ajuda você a não ficar apenas na superficialidade do alimento diário, da leitura bíblica, mas ela estimula você a entrar, a você repetir, falar várias vezes aquilo, porque a Bíblia, inclusive o Pedro fala isso, não me importa repetir, falar a vocês as mesmas coisas. Nós precisamos sim de muita repetição, para que aquilo vá fazendo parte da nossa natureza. Inculcar, como fala no versículo lá, né? Então trago aqui para vocês uma novidade. Já viram falar de imersão? A imersão é maravilhosa. Eu queria realmente encorajar vocês a terem essa prática.
Próximo final de semana a gente vai estar começando essa, aqui, né? Vamos estar dando o primeiro aviso. Próxima semana a gente vai estar inaugurando a primeira turma da Casa dos Adolescentes. E uma das atividades deles lá é imersão. Amanhece o dia, abrir o olho, já vão ali para o pátio fazer imersão. Depois vão tomar o seu banho lá, depois vão tomar café e depois volta de novo para a imersão. Porque quanto mais eles entrarem na palavra, celular, guardadinho, vai ficar guardadinho, entrega na sexta, só recebe no domingo. E tá bom demais. Para quê? Para não ter as distrações, que muitos de nós temos. Você até começa a orar a ler, né? Buscar a escola do lado. Como é? Pronto. É uma distração, aí vem lá, fulano, tu viu aquele negócio? Aí pronto, já, eita, esqueci, tchau imersão, a imersão já ficou de lado, você vai resolver coisa e tal. Então se a gente, quando reserva um tempo para emergir, eu encorajo cada um de nós termos isso. Eu pratico muito com meus meninos dentro do carro, a gente entra no carro, já sabe ler, agora é sua vez, todo dia, agora é sua vez, vamos lá, amém, né? Eu fico ali encorajando ele, tem uns que faz mais, alguns faz menos, alguns não faz de jeito nenhum, não tem problema, mas ele está sendo ganho ali, por aquele ambiente, e está tudo em paz, ninguém obriga ele a ter que fazer, ali um que não gosta muito de fazer, que é mais colérico, não tem problema, mas ele está sendo imerso na palavra, e eu estou sendo ganho. Eu chego no meu trabalho, já chego com aqueles versículos, né, ali e tal. Então, isso estou dando aqui uma maneira que eu faço. Quer dizer que você faça assim, mas em casa, no ambiente, né? Se o ambiente não permite, toda empresa tem um banheiro. Vá para o banheiro. E lá no banheiro pode fazer em silêncio. Amém. Busca lá do alto, amém. Lá do alto. Isso, amém. Amém? Eu tenho que explicar agora, né, para os irmãos aqui. Eu fiquei fazendo uma mímica dentro do banheiro, como se eu estivesse falando alto. Se não permitem, faça sem barulho, mas sabe, isso ninguém está assim, em princípio, ganhando. Fulano está falando, por que estou pedindo para fazer isso? Porque Deus tem falado isso para nós, irmãos. Então aproveite a imersão, sempre é colocado no grupo, toda semana lá um PDFzinho, imprime aquele negócio ali, se não quiser imprimir, vai no celular mesmo, enfim, aproveite isso. Isso faz com que você fique sendo cheio. Lembra do início da mensagem? No início da reunião? Vem me encher com o teu Espírito. Aí vem me encher como? Vem me encher de Netflix, vem me encher de fofoca, vem me encher de consumo, comprar, vem me encher de coisas. Não, isso não é para se encher disso, porque isso vai te deixar para baixo. Mas se você se encher da palavra, vai enchendo e vai comendo uma vez, e duas, e três. E aí, irmão, leu quantas vezes já alimento diário? Li 5. Não tem problema, lê a 5, lê a 6, lê a 3, agora não lê nenhuma vez. Sabe o que vai acontecer? Você vai ficar fraquinho. Seu espírito vai estar fraquinho, do outro lado a carne fortona. E aí, qualquer coisinha às vezes te faz pecar. E aí depois, além de fazer pecar, o infeliz das costas ocas chamado Satanás, ainda vai te condenar. Amaldiçoado, joga uma casca de banana, você cai, ele aí caiu. É covarde, é mentiroso, porque ele faz a gente cair e nos condena. Ele que devia, a gente diz, você, né? Você que me... Não, ele nos condena. Mas nós temos o caminho? Temos ou não temos? Sabe qual é um outro caminho muito bom? Transcrição. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Não fique desconfortável com essa pergunta não. Quem aqui está com um caderninho anotando essa mensagem? Levanta o caderninho, só para eu ver o caderninho. 1, 2, 3, 4. Papelzinho, não tem caderninho, mas é um papelzinho. O problema do papelzinho é perder esse papelzinho depois. Irmãos, faça isso não. Vocês não vão lembrar. Isso aqui não é uma série da televisão que vocês estão assistindo, porque ninguém assiste filme anotando, né? Você esquece, amanhã você não lembra mais nem o que foi dito aqui na mensagem. Se você não estiver lá voltando o vídeo, provavelmente você não vai voltar essa mensagem para assistir. Mas quando você escreve, isso é um processo de neurociência. Seu cérebro aprende mais rápido enquanto você escreve. E você anota, e você pondera, e você escreve. Enquanto você escreve ali, te ajuda a memorizar. Nós não obrigamos, ninguém está obrigando a você trazer caderninho. Mas retomei essa prática. Antes de eu falar para vocês, eu retomei essa prática. A gente rumina na terça, mas na mensagem aqui eu ainda estou com um caderninho.
Você não precisa se preocupar em ter que mostrar para ninguém. Não, é para você mesmo. É o seu caderninho de anotações. Você já sabe os versículos, mas você anota essa palavra que interessante. Ganhei esse ponto, ganhei esse outro ponto. Eu queria encorajar vocês a transcreverem. Transcrevam a Bíblia. Eu estou transcrevendo, por exemplo, o Novo Testamento. Comecei a transcrever Mateus. Estou transcrevendo. Sabe aquele modelo de educação bem antiga, né? Que botava os alunos para escrever no quadro. Começaram a escrever. Hoje a educação moderna não faz nada disso. Aí eu estou lá na faculdade dando aula para um bocado de gente meio analfabeto. E falando umas coisas, mas peraí, a educação moderna devia ter entrado aqui gente muito preparada. E às vezes você não sabe ainda juntar Eu não estou querendo usar isso aqui para levantar uma bandeira de educação para analisar. Não, apenas o seguinte, é que esse modelo não é invenção de alguém. Isso é antigo, tal qual é necessário. Então escrever, sim, ela ajuda você a aprender. Ele é tão importante que Satanás vai fazer com que você não queira escrever. Principalmente a palavra de Deus. Para quê? Para esquecer. Vira um sonho, igual uma música que você escutou, foi legal, ou então não gostei. Depois de 2, 3 dias você nem lembra mais o que foi falado. Mas quando você anota, próxima mensagem, por exemplo, quando você puxar, você vai olhar assim, semana passada foi falado isso, já ajuda você a revisar. Então esse é um encorajamento pessoal que eu queria dar a vocês. Comecem a transcrever a mensagem, anote os pontos. Se vocês não quiserem transcrever, fiquem em paz também. É apenas um encorajamento que eu dou para vocês fazerem, tá? Outra coisa, ler orar a Bíblia. Ler orar a Bíblia. Imersão é uma coisa, ler orar é outra coisa. Ler orar a Bíblia mesmo, pegar passagens e ficar lendo e orando, sozinho, só você ali, lendo e orando. Queridos, a Bíblia vai ser vista por você de uma maneira muito diferente. Eu sei que isso é difícil vocês fazerem, é difícil fazer, porque estamos numa era que ninguém tem o quê? Isso é verdade? Não é verdade. Não tem prioridade. Porque se isso for prioridade, você vai ter tempo. Porque quando você, um exemplo para terminar. Você não faz caminhada, assistiu aquela palestra aqui, o irmão explicou que precisava se alimentar bem, fazer exercício e dormir bem. Vocês lembram dessa palestra? Quem estava aqui? Quem está praticando? Eita, começou a diminuir. Nós aprendemos a fazer exercício, Se alimenta, quem é que faz exercício? Só uma pessoa tem que fazer exercício, aquela que come, só essa, tá? Se você comeu, então você já está qualificado a exercício. Agora, se não comeu, tudo bem, mas se alimenta, precisa, não, professor de educação, os profissionais de educação física, precisam fazer exercício. Agora, se eu não fizer, vai dar certo? Se eu só estudar sobre isso, vai dar certo? Só ler, vai dar certo? Não, eu tenho que colocar em prática. Então assim, eu vou encerrar, o meu tempo já se esgotou, que apenas encorajar que cada um de nós pratique a imersão, pratique o orar-ler, pratique as reuniões de grupo familiar. Quando você está na reunião de grupo familiar, você se encoraja junto com o outro ali. Como você tem problema do mesmo jeito, não tem tempo, igual você também, que não tem tempo, mas ele acabou indo lá para a reunião, seu tempo é muito valioso, o dele também é, mas mesmo assim ele foi, ela foi, e ali se sentou, 4, 5, 6, 7, tem uns grupos familiares aqui, quando reúne, você pensa que é uma igreja todinha, é tanto irmão, independente da grande ou pequeno, aproveite essas comunhões, individualmente, como por exemplo orar, ler, coletivamente. Amém? Era isso. Encerrou aqui, terminou. E agora? Os avisos, Vamos só fazer uma oração. Queria orar por vocês, pode ser? E nessa oração, quando eu terminar, eu quero fazer um convite. Eu já queria fazer um aviso, se Diego me permitir. É o aviso do batismo. Hoje à noite parece que nós vamos ter batismo. Por que parece? Porque, vamos ver se os que vão se batizar estão aqui também, Se eles vão se batizar, eles vão se levantar. Então vamos primeiro orar. Senhor Jesus, nos ajude, Senhor. Oh Senhor Jesus, nós dependemos de Ti. Nós não vencemos a sensualidade, nem a carne, nem o pecado,
por nós mesmos. Senhor, ajude-nos, a praticar essas ferramentas que o Seu falar tem trazido para nós. Ajude-nos a praticar a imersão, Senhor. Me ajude, Senhor. Tenho dificuldade com isso. Venha me ajudar a imergir. Senhor, ajuda-me a fazer a transcrição, a anotar as mensagens, a valorizar a Tua palavra, a valorizar o Teu falar. Senhor Jesus, independente do profeta, ajuda-me a registrar, Senhor, para aprender mais a Sua palavra, aprender mais de Ti, a poder dizer: está escrito, também está escrito, também está escrito. Todas as vezes que for tentado, ter a palavra para poder vencer o inimigo. Senhor Jesus, nos encha com a Sua palavra. Senhor Jesus, pedimos a Ti, abençoa cada um aqui presente, nos ajude essa semana a entrar mais na Sua palavra. Senhor Jesus, amém. Quem aqui, pode sentar, agora fique de pé, quem aqui deseja se batizar hoje? Se deseja se batizar hoje, fique de pé, só os que desejam se batizar hoje. Amém, Lucas ali. Quem ainda não é batizado? Agora eu vou fazer a pergunta: quem ainda não é batizado? Levante sua mão. Quem ainda não é batizado? Tem 2 adolescentes ali, o irmão aqui também, 3, desse lado, tem algum ainda não é batizado? Sexta-feira nós tivemos uma comunhão e nós explicamos, isso é importante que vocês possam participar dessas reuniões, nós explicamos o que é o batismo, porque o batismo não pode ser uma decisão, como é que eu digo assim, sem compreensão do que está fazendo, não é um banho que você vai tomar ali, mas é um ato de confirmação com Marcos 16:16, quem crê e for batizado será salvo. A salvação requer um ato que foi feito de Deus. O batismo é a sua parte, é você que tem que agir e declarar, e você tem que dizer: eu quero ser batizado, eu vou me batizar. E isso significa que demonstra que você creu. Porque se você diz que crê e não se batiza, eu tenho dúvida da sua crença. Por que você não se batizar? Aí pode ser por conceitos e talvez outras coisas que foram colocadas na cabeça, que a pessoa às vezes tem que, não, porque eu ainda cometo pecado. Você vai se batizar e ainda vai continuar cometendo pecado. A Bíblia nos ensina que quem só vai ficar livre do pecado quando esse corpo for corpo de glória. Não é o batismo que, não é uma condição. Então por isso que a gente procura explicar, orientar para os irmãos. Mas se você já creu, Atos 9 dá um carão lá, tem um carão no apóstolo Paulo, porque ele creu num dia, 3 dias depois o Espírito Santo diz: Paulo, por que te demoras? Porque te demora quantos dias ele demorou? 3 dias. É capaz de aqui ter gente que está 6 meses que já creu. Às vezes entre nós tem 1 ano que já creu e ele não se batizou. Não faça isso. O Senhor volta, você morre, e aí como é que fica a sua situação? Como é que você vai reinar se você não teve coragem de declarar que você é do Senhor? Não vai reinar, não tem como reinar se você não teve coragem de dizer que você é do Senhor. E o batismo é essa declaração. Então se você recebeu o Senhor, é hora agora de declarar. Eu quero sim me batizar, para que todos saibam, os principais e potestades, Satanás, todo mundo vai saber que hoje está se enterrando um velho homem e eu sou um novo homem. Isso é o batismo. Tem água ali à vontade, para a gente poder fazer isso. Tem água para poder a gente batizar. Então a gente quer esses esclarecimentos. Se os que estão aqui tiverem essa compreensão, o batismo não é porque papai pediu, a mãe pediu, ou porque a esposa pediu, não. Eu que tenho que querer. É minha necessidade, a minha vontade. Tem que queimar em você. Não sei como é que foi você. Quando eu criei, eu comecei a ficar: eu quero me batizar. Eu vou me batizar, eu quero me batizar, eu quero me batizar, eu quero me batizar. E eu aperrei tanto o irmão que ele foi me batizar lá no sítio. Porque parecia que eu disse: se eu morrer, meu amigo. E se eu morrer aqui? Não, eu quero me batizar logo. Não é normal isso? É orgânico que isso aconteça, que você ama o seu Senhor, você quer batizar, tá bom? Então nós temos o Lucas aqui que vai batizar, ele participou da reunião, nós explicamos, a mãe dele deu ok, ele também é um adolescente nessa faixa aí, de 12 anos, próximo de 12 anos, já tem convicção, tem clareza, já tem clareza no seu coração que recebeu, então é hora de batizar. Mas irmão, eu fui batizado quando era criança, isso não foi batismo. De acordo com a Bíblia, quem crê e for batizado. Criança crê? Não sabe nem quem é ela, não sabe nem o que é, existe nada. Então seu batismo de infância não tem validade de acordo com a Bíblia. Você tem que crer primeiro e aí